Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem, amados irmãos, e bem-vindos ao nosso canal da partilha da Palavra de Deus. Neste dia, em que celebramos o 28º domingo do tempo comum, ano C. A liturgia deste domingo recorda-nos a virtude da gratidão e como devemos vivê-la no dia a dia. O tema da gratidão, que somos chamados a refletir, vem acompanhado com o tema da lepra, uma doença terrível que noutros tempos era marcada por determinadas proibições de ordem social. Hoje a doença é controlada, mas temos também as chamadas lepras do nosso tempo, que continuam a causar muita exclusão social. Hoje tudo se compra e tudo se paga. Perante este panorama, muitos perderam a noção e o valor da gratidão e da gratuidade. Mas para recuperarmos a nossa essência de imagem e semelhança de Deus, precisamos descobrir onde estão as nossas lepras ou as lepras do nosso tempo e ter coragem de dizer: dai-nos, Senhor, olhos para vermos e mãos para acariciar aqueles que sofrem na pele. O Santo Evangelho para este domingo é segundo São Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. Escutemos. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, indo Jesus a caminho de Jerusalém, passava entre a Samaria e a Galileia. Ao entrar numa povoação, vieram ao seu encontro 10 leprosos. Conservando-se à distância, disseram em alta voz: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse-lhes: Ide, mostrai-vos ao sacerdote. E sucedeu que no caminho ficaram limpos da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se de rosto por terra aos pés de Jesus para lhe agradecer. Era um samaritano. Jesus, tomando a palavra, disse: Não foram 10 que ficaram curados? Onde estão os outros 9? Não se encontrou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse ao homem: Levanta-te e segue o teu caminho. A tua fé te salvou. Palavra da salvação. Amados irmãos, o Santo Evangelho apresenta-nos Jesus que continua a sua viagem a Jerusalém para cumprir a vontade do Pai, cujo desfecho final serão os eventos da sua paixão, morte e ressurreição. Ao longo deste caminho, Jesus depara-se com muitas situações, dentre elas o sofrimento do povo. Esse caminho percorrido por Jesus não é apenas um percurso físico-geográfico, mas é, sobretudo, um itinerário catequético e teológico, de grande relevância para São Lucas e suas comunidades, o que o torna importante também para as comunidades cristãs de todos os tempos. Do Evangelho, queremos captar 3 aspectos importantes: a compaixão de Jesus, a purificação dos leprosos e a gratidão que leva à salvação. O texto nos apresenta 10 leprosos que vão ao encontro de Jesus. Pararam à distância e gritam: Jesus, Mestre,
tem compaixão de nós. A lepra significava o grau máximo de desgraça. E o leproso, obviamente, condenado por excelência a esta pena máxima. A palavra na língua hebraica significa alguém que foi golpeado ou um golpe dado por Deus. O leproso era considerado alguém que foi golpeado por Deus, portanto, um castigado. Era o pior dos males e por isso as leis bíblicas não tinham em vista a sua proteção. Pelo contrário, visavam exatamente evitar a contaminação dos puros. Por isso, determinavam a segregação total. O pior de tudo é que isso era visto como consequência do pecado e, portanto, como castigado de Deus. Logo, era o sacerdote quem examinava a pessoa para declará-la impura e também, em caso de cura, quem o declarava pura. E, portanto, readmitia ao convívio social. A atitude dos leprosos é de submissão e respeito à lei, pois pararam à distância e nem sequer se atreviam a aproximar-se de Jesus. Mas eles compreendiam que não podiam aproximar-se de ninguém que estivesse sã como Jesus. Embora reconheçam a submissão, há um inconformismo. Sentem que o fardo imposto é pesado demais e por isso gritaram pedindo compaixão e Jesus sente compaixão deles. Jesus sente pressa em tocar o sofrimento daqueles pobres homens. Ele tem pressa em amá-los. Ele notou que aqueles homens tinham sede de abraço e sede de cura. No caminho, ficaram limpos da lepra. Faz-nos compreender que a cura é um caminho que começa com o primeiro passo, obediente à palavra de Jesus. Todos são curados, mas 9 deles são curados e desaparecem. Uma simples cura física é suficiente para eles. Não fazem perguntas, não têm nenhuma forma de gratidão. Não entendem que por detrás de sua cura há muito mais. Eles se contentam em tornarem-se pessoas fisicamente saudáveis e normais novamente. Em vez disso, um samaritano vê-se curado, para e volta cheio de alegria. O seu caminho de regresso é movido pela gratidão. E quando Jesus o vê, propõe-no como modelo de fé. A tua fé salvou-te. A partir disso, entendemos que o centro deste evangelho é a fé que salva. Todos os 10 leprosos foram curados. Os 10 creram na palavra, confiaram e partiram na jornada. Mas apenas um foi salvo. Apenas um retornou a Jesus. Este leproso entendeu que uma coisa é ser curado, outra é ser salvo. A narração deste episódio quer chamar-nos a atenção para as nossas fragilidades. Ninguém é justo. Ninguém está sem lepra. Todos procuramos a salvação do Senhor. A lepra simboliza a condição de pecado, a condição de miséria humana, da situação de afastamento de Deus e dos homens. Saibamos, irmãos, como samaritano, reconhecer os bens recebidos de Deus, a fim de comunicarmos aos homens os seus dons. Saibamos dar a mão, ajudar os leprosos de hoje. Os leprosos de hoje
são todos aqueles que são marginalizados e discriminados pela comunidade e continuam ainda a sofrer na própria pele as consequências das feridas da lepra do pecado. Se pensarmos honestamente na nossa condição de leprosos, de pecadores diante de Deus, já não nos consideraremos acima de ninguém. Conseguiremos deixar de julgar, de condenar e de excluir. Compreenderemos que somos irmãos, que fazemos o mesmo caminho ao lado um dos outros, rumo àquele que é o único que cura e salva. A nossa vida cristã é esse caminho, esse itinerário que nós sabemos ser longo e penoso, mas se compreendermos que ao percorrermos juntos este caminho, acabamos por ser curados e salvos por Jesus da lepra das nossas próprias imperfeições. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Bom domingo a todos.